Estamos aqui hoje, né, para esse evento, uma parceria aqui do Impact Hub com o Gino. E o Impact Hub é uma rede global focada nas comunidades em práticas, né? E ela está presente em 121 cidades, assim, no mundo inteiro. São espaços, conteúdos e pessoas que criam inovações, novas formas de se relacionar e que agregam valor a isso, né? Assim, são novas formas de se conectar e também de oferecer a sua maneira de empreender para o mundo, né? Focado principalmente em negócios de impacto, é assim que a gente segue. Essas pessoas, essa comunidade, né, sustenta isso com ações que transformam o mundo. O nosso objetivo é realmente modificar, né? Na nossa blusa sempre até fala, né? Assim, que mundo você quer deixar para o mundo? E uma das ações que a gente está trazendo é justamente essa, com você, trazendo aqui o Deu Ruim, com o objetivo de ressignificar essa trajetória empreendedora e mostrar que cometer erros faz parte do processo de empreender e, diferente do que a maioria das pessoas pensam, não é algo ruim, na verdade, nem negativo, é muito positivo, pois faz parte da construção e permite que a gente agregue valor, não só na história, mas no nosso produto e aquilo que a gente vai oferecer. E muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com você, né? É um orgulho para a gente, você que é um cara tão legal, um palestrante muito famoso aqui no Brasil, e essa pessoa maravilhosa, que é pai, como diz lá no sua bio, né? Que é pai, marido, um bom filho. E é isso. Deixo a palavra agora com você e bora lá. Ô Fê, você que é... Na verdade, vocês do Impact Hub são incríveis e, assim, as pessoas às vezes veem um negócio acontecer e não tem ideia do que passou até chegar ali, né? E o nível de cuidado que a gente recebe do Impact Hub e das pessoas ali, interagir muito contigo nos últimos meses, a gente está planejando isso já há mais de um mês, quase 2 meses, e para tudo funcionar, é um cuidado muito grande, um carinho muito grande. Então, super boa noite, obrigado pela oportunidade, estou muito honrado de estar aqui. Como vocês sabem, eu trabalhei durante muito tempo na Caixa, então tenho um contato com o Impact Hub já de algum tempo, conheço a missão de vocês, acredito muito na missão de vocês, e fico muito honrado e muito feliz pela oportunidade, por ter sido convidado para falar, para compartilhar aqui uma experiência muito pessoal, uma experiência que talvez muitas pessoas que estão ali no YouTube agora, estão ali nos assistindo, e que também venham a nos assistir depois, já conheçam. Só que hoje vai ser interessante porque eu vou trazer essa experiência num viés diferente. Eu vou trazer essa experiência sem falar realmente da parte que deu certo. Eu vou dar o foco hoje, vai ser naquilo que deu errado, e por que deu errado, e qual foi o aprendizado decorrente daquilo, e como eu poderia ter, de repente, não gasto tanto dinheiro e perdido tanto para aprender, né? Afinal de contas, há aprendizados mais baratos. Como é que eu poderia ter tido esse aprendizado de uma maneira mais barata? Vai ser isso que a gente vai conversar aqui hoje. E a importância, né? Qual foi a importância desse erro, né? A primeira importância que a gente vê é que eu estou aqui hoje graças a ele, né? Então, se eu não tivesse errado, se as coisas não tivessem dado errado, com certeza não teria muita coisa para poder compartilhar com vocês, né? Porque no final mesmo, sabe o que acontece? O erro, ele é de fato o primeiro passo para uma tentativa de sucesso. Por isso que eu gosto muito de trazer essa reflexão sobre essa palestra, olhando essa frase fail, né? Essa acrônimo fail, first attempt in learning. Então, o primeiro passo, a primeira tentativa para o aprendizado, a primeira ação para o aprendizado. Então, de fato, a falha ela é necessária para a gente poder aprender. O ponto é quanto tempo você levou até falhar e quanto você gastou até perceber o que essa falha iria significar para você. E posso começar? Pode sim. Beleza. Então, primeira coisa, o dilema do palestrante. Quando a gente é chamado para falar sobre alguma coisa, a gente cai sempre nesse dilema que está aí na frente. Vou falar do quê? Porque eu tenho duas opções, pelo menos. Posso falar daquilo que funciona muito bem nos livros, ou posso falar sobre aquilo que vocês querem saber mesmo, sobre a verdade.
E não quer dizer que uma coisa não esteja necessariamente vinculada com a outra, mas para quem está aqui desse lado, é muito gostoso falar sobre o que deu certo. É muito gostoso contar nossas histórias de sucesso, contar como, no final das contas, tudo deu certo e como aqueles conceitos foram bem aplicados e que eu já fiz isso, fiz aquilo. No entanto, e por isso que eu gostei tanto dessa iniciativa do Deu Ruim, o que vai trazer valor para quem está aí do outro lado, na verdade, não é bem isso. O que vai trazer valor para quem está aí do outro lado é a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela está no caminho diferente da felicidade. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O caminho para o sucesso não é o que a gente muitas vezes pensa. Não é uma linha reta. A gente vê esse pessoal que ganhou dinheiro, que deu certo, conseguiu prosperar no empreendimento deles, e pensa realmente que o caminho para ali é uma reta. Que, pô, de repente, o cara se tornou milionário. De repente, deu certo. Agora, na verdade, não, né? Na verdade, o caminho é aquele do lado ali da direita. É uma linha que vai e volta muitas vezes, tem muitas indecisões, tem muitos medos, tem muitas tentativas que não dão certo. As linhas acabam se sobrepondo, quer dizer, tem uma ambiguidade. Às vezes você tem que ir para um lado e tem que ir para o outro ao mesmo tempo para poder entender qual foi o melhor caminho e aí sim executar esse caminho novamente com mais segurança. E tudo começou para mim quando eu me deparei no ambiente que eu trabalhava, o ambiente da Caixa. Isso foi mais ou menos 2008. E aí, nesse momento, eu estava extremamente sobrecarregado, eu percebia que eu trabalhava demais. Teve um momento ali que eu estava tão sobrecarregado, tão estressado, que eu uma vez estava no Eixão. Para quem não é do Brasil, tem uma pista grande aqui que liga Asa Sul, Asa Norte, que a gente chama de Eixão. E eu estava ali, de repente, voltando para casa, e me deu um zumbido no ouvido, de repente, assim, fininho, parecia, sabe quando você ouve um barulho muito alto e fica aquele zumbido? E veio aquele zumbido no ouvido, e aí comecei a ver um monte de luzinha piscando, parei o carro, fiquei um tempo ali, até consegui entender o que estava acontecendo. Quando deu uma clareada, eu liguei para minha mãe, na época, falei, mãe, olha, estou indo para o Hospital Santa Helena, porque está acontecendo alguma coisa e eu não sei o que é. Eu não sei como eu consegui chegar dirigindo no Santa Helena, mas eu cheguei dirigindo ali. E quando eu cheguei, finalmente fui atendido, o médico me deu uma bronca tão grande, mas minha pressão estava 22/19, uma coisa assim. E eu tinha 20, assim, foi 2008, eu tinha eu tinha 29 anos, né? Então, putz, era 2007, não tinha 30 anos ainda. O cara falou, cara, você está nessa idade, com esse peso, fumando desse jeito, com a pressão desse tipo, até onde você acha que você vai? Essa foi a pergunta que o médico fez. Até onde você acha que você vai chegar? E eu fiquei pensando, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, né? E comecei a pensar naquilo, percebi que eu estava num estresse muito grande, acabei tretando com o meu chefe, briguei com ele na caixa, e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou empreender. E aí é aquele negócio, né? Se eu ver Gino Tenentin, você fala, italiano. Eu estou disfarçado de italiano aqui. Eu tenho um lado sírio-libanês muito forte. Meu avô era sírio-libanês e eu fui a vida inteira criado no meio de lojinhas e açougue e padaria, e um monte de coisa que meu avô teve. Sempre vi o varejo muito de perto, sempre gostei desse... O varejo é charmoso, né? O charme do atender cliente. E é uma conquista. Cada cliente que entra na tua loja é uma nova conquista. Você tem que conquistar aquele cliente. Isso estou falando antigamente, né? Quando a gente não tinha essas lojas, a loja na internet, o e-commerce, né? A loja era ali física. Mas sabe que essa questão de cativar, cultivar a relação, cativar o cliente, conquistar o cliente, esse processo de namoro ali com o cliente, ele está voltando, né? A gente foi para atacado e agora a gente está voltando. Um dia a gente vai falar sobre isso. Um dia eu quero falar sobre isso com vocês, mas voltando para o ponto, o lado sírio-libanês foi lá mais alto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou empreender agora. Agora eu vou sair da caixa, porque se eu trabalho tanto aqui dentro, e se eu sair da caixa? O que acontece comigo? E se eu trabalhar desse jeito fora da caixa? É a primeira, acho que foi a maior mentira que alguém contou para um empreendedor em algum momento, que excesso e quantidade de trabalho é sinônimo de sucesso. Quer dizer, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se dedicar, quanto mais é isso que vai te levar para o sucesso. Olha, o trabalho é necessário, mas você medir o sucesso pela quantidade de horas que você dorme, desculpa, não funcionou assim para mim, não. E aí a minha missão se tornou sair da caixa.
Minha missão agora é encontrar uma forma de sair da caixa. E comecei por uma boa ideia, né? Até então eu também acreditava que uma boa ideia era um início para um bom empreendimento. Custou caro descobrir que uma ideia vale muito pouco. O que vale, na verdade, é implementá-la. Todo mundo tem ideias, mas conseguir fazer isso funcionar é o que realmente é difícil. E para quem conhece Brasília, talvez tenha identificado essa foto. Essa foto é do Grande Colorado, é um bairro aqui de Brasília. E é um bairro que cresceu de forma desordenada. Enquanto Brasília é uma cidade planejada, o Grande Colorado ele cresceu de forma desordenada. Então, a gente tem ali, as casas foram se ajeitando à medida que o bairro expandia lateralmente. E o que deve estar acontecendo lá nesse exato momento, por causa da chuva, é isso. E nessa foto a chuva tinha passado, eu estava passando já. Quando a chuva está forte ali, a água chega a pegar metade dos carros. E o meu problema no Grande Colorado é esse. Eu não conseguia tomar café da manhã em casa. Nunca, depois que eu mudei para Brasília, eu conseguia tomar café da manhã em casa no Grande Colorado. Por quê? Porque como o bairro foi crescendo muito, o que aconteceu? As padarias, elas chegaram primeiro ali. E elas foram feitas com uma quantidade de habitantes diferente da quantidade de habitantes que tinha lá naquele momento, estava com 50 e poucos mil. Então, olha só o que uma padaria tinha de vaga para estacionamento. Imagina você comprar pão desse jeito com a chuva. O que acontecia? 3 coisas. Ou eu chegava para comprar o pão com o carro, às vezes chovendo, e não tinha lugar para colocar o carro. Ou segunda coisa, eu parava o carro na padaria e alguém parava o carro atrás do meu carro. E aí o que acontece? Tem que ficar esperando a pessoa sair com o carro dela. Quando eu chegava em casa, estava super tarde para ir trabalhar, eu largava o pão em cima da mesa, ia correndo para o trabalho. Ou a pior das 3 coisas, que eu não conseguia entender como isso acontecia, que era assim, o dono da padaria, o cara está lá há 20 anos, sabe que a demanda de pães é X. Putz, você chega às 8 da manhã para comprar pão, a pessoa vira para você e fala que não tem pão. Após como, cara, você não consegue prever a quantidade de pão que você vai fazer, sendo que isso acontece todos os dias. Isso me deixando preocupado e me deu uma ideia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou criar uma empresa para poder resolver esse problema. E aí, a minha empresa, ela seria algo parecido com o que hoje você conhece como iFood. Mas era um iFood para café da manhã só. Qual que era o objetivo da empresa? Resolver o problema de não conseguir tomar café da manhã, porque esse problema, na minha opinião, afligia várias pessoas no Grande Colorado. Então, o que eu tinha que fazer? Criar uma plataforma que conectasse pessoas que morassem nos condomínios às empresas, às padarias da região, de modo que você, morador do Grande Colorado, moradora do Grande Colorado, todos os dias pudesse agendar no começo da semana ou no começo do mês, no tempo que você quiser, qual vai ser a agenda de entregas que você quer receber todos os dias. Então, ó, eu moro no condomínio X, eu quero todos os dias, tal hora, receber pão. Vejam bem, isso é muito importante. O meu problema era com pão. Pão, só pão. Mas aí começa o, o ego do empreendedor, começou a falar alto, né? Porque, putz, por que com pão só? Que eu posso começar a fazer com tudo que eu quiser agora. Eu posso começar a fazer com pão, com queijo, com refrigerante, com bolo, com sanduíches prontos. Por que eu vou limitar a minha empresa a isso? A resposta seria óbvia, né? Porque você não testou nenhuma hipótese ainda. Você não sabe nem se tem demanda para isso. Você não vendeu um pão ainda para saber se tem demanda para isso. Como é que você vai fazer o resto? Mas a paixão pela ideia, né? A sedução da ideia. E o que acontece ali? A gente pensa em criar um site que fosse meio que um supermercado, como é hoje. Como hoje é o Pão de Açúcar, por exemplo, ou qualquer outro que faz a venda online. Você entraria lá, só que em vez de você comprar, você programaria a tua entrega, né? Só que olha só, ao fazer isso, eu criei problemas que eu não precisava ter criado nesse momento. Porque eu poderia ter testado algumas hipóteses de venda. Como é que está o meu motor nessa empresa? Não. Qual foi o problema que eu criei? Se fosse pão, o pão tem que chegar quentinho. Um motoboy bastaria. Ou até mesmo eu levando lá um saquinho, casa por casa, no primeiro mês, só para testar se tem hipótese, se validou essa hipótese, se tem demanda, tudo bem, mas não. A hora que eu começo a colocar pão, mortadela, misto quente, sorvete, bolo, o que acontece? Qual o problema que eu tenho? Você, quando compra um pão, você quer o pão quente na tua casa. Você, quando compra um sorvete, você quer o sorvete frio na tua casa. E se eu estou fazendo uma empresa que vai vender pão e sorvete, eu acabei de criar um problema.
Eu preciso fazer o pão chegar quente e o sorvete chegar frio. E como é que eu faço agora com isso? Olha o problema que eu criei para mim, né? Porque agora eu tenho que criar alguma coisa que atenda a vários tipos de clientes com vários tipos de necessidades diferentes. E só que acho que isso meio que é uma característica dos empreendedores, né? Eu quero resolver problema, eu gosto de resolver problema. Então, olha só meu primeiro grande erro. Eu deixei por último aquilo que deveria ser feito primeiro. Porque se a gente está falando de uma plataforma que conecta pessoas com empresas, o site, o sistema ali, eu estou falando site, mas poderia ser uma página no WordPress, tá? Poderia ser, sei lá, qualquer coisa, não necessariamente um sistema. Mas o site, aquilo que vai conectar, era o principal para poder validar algumas hipóteses. E por que, então, me digam vocês, de 20 itens do meu cronograma, o site vinha lá embaixo? Tinha um monte de coisa, abrir conta em banco, pagando taxa de banco, visitar fornecedores, adquirir embalagens. Cara, eu não vendi nenhum pão ainda. E por que reboques? Porque isso apareceu depois que eu troquei o pão por tudo. Porque aí o problema era o seguinte: como fazer um pão chegar quente e um sorvete chegar frio? Não existia essa tecnologia. Mas eu, como gostava de criar e de inventar, fui pesquisar se existia uma forma de criar algo que deixasse o pão quente e a mortadela fria ao mesmo tempo. E achei um cara no Rio Grande do Sul que fazia módulos isotérmicos. Aí eu inventei, junto com esse arquiteto e mais o meu sócio na época, uma carreta que não atendia um pedido, porque, putz, uma empresa com uma ideia genial dessa não vai vender um pedido. Eu vou fazer alguma coisa que faça logo 90 pedidos de uma vez. Só que mais do que isso, com módulos isotérmicos, que se você colocasse o pão, ele chegava quente, se você colocasse a mortadela, ela chegava fria. E criamos essa carreta, e construímos essa carreta, e gastamos em 2008 30 mil reais nessa carreta. 2008, 30 mil, dizem que a cada 10 anos você dobra, então pode colocar algo em torno de 70 pau hoje numa carreta dessa. Mas quem tem um não tem nenhum, né? Então eu fiz logo foi duas. Porque se uma tivesse quebrado, tinha outra. A notícia sobre essas carretas é que elas nunca andaram. Ficaram prontas as duas. A primeira apodreceu. No lugar que ela ficou, ela apodreceu porque era um trambolho tão grande, mas tão grande, que para movimentar isso, precisava dois carros. Isso era enorme, não movimentava com moto. Uma no lugar que chegou apodreceu. Não teve MVP disso, eu fui direto para o produto final. A outra, eu posso até dizer para vocês, porque eu já trabalhei esse sentimento em mim, eu posso dizer com tranquilidade. Eu dei graças a Deus o dia que eu fui trabalhar na padaria, na fábrica, e eu descobri que tinham roubado uma carreta dessa. Eu dei graças a Deus por esse ladrão ter roubado, porque como me entristecia chegar todo dia lá e ver aquele negócio parado, sem ser utilizado. E aí a gente entra em estatísticas. Por que as empresas morrem, né? Porque elas fizeram da melhor maneira possível a coisa errada. Porque gastaram todo o dinheiro naquilo que não atendia uma necessidade de mercado. Eu nem validei a necessidade de mercado. Eu fui atender a minha necessidade de criar produtos. E olha só como é que a gente morre fazendo uma coisa nova. Cria uma ideia, da ideia você cria um produto, como eu criei. Do produto você cria uma marca. O interessante é que você andava pela minha casa, onde você andasse na minha casa tinha a marca da minha empresa. Pão na hora estava por todos os lados. Tinha embalagem, tinha camiseta, tinha cartão de visita, tinha cinzeiro, tinha bordado na cueca, tinha tudo que você quisesse com pão na hora entregas. Mas aí é que você vai para o teu cliente, finalmente você vai para o cliente. E quando você chega no cliente e mostra o produto, ele fala, mas para que isso serve mesmo? E aí você acha que a ideia está ruim. E aí você entra no ciclo de desespero. Você volta para remexer a ideia, mexe de novo no produto, mexe de novo na marca, e aí chega, e aí que acontece que acaba o teu dinheiro. Como é que deveria ser? Isso é o ciclo longo de feedback, né? Porque entre o cliente e a ideia tem um monte de coisas. O ciclo curto é, cara, cria alguma coisa logo para ver se seu cliente vai querer isso. Vai entregar o pão com a mão ali, bota um e-mail para as pessoas pedirem, bota uma placa no outdoor, gasta R$1.000 no outdoor para saber, para a pessoa te ligar encomendando pão e vai entregar na mão, testa a ideia e depois você cria o produto. E se tudo funcionar, aí você gasta dinheiro com a marca. E aí eu cheguei essa frase não é minha, eu não me lembro qual é o autor, não encontrei o autor disso, mas é uma frase muito importante para mim, porque ela diz exatamente porque eu quebrei a primeira vez. Nenhuma empresa quebra porque não conseguiu criar um produto. A gente cria o produto.
A gente quebra porque criou um produto que ninguém quer. E a essa altura do campeonato, eu fui descobrir isso também. Que inovação não é ficar criando carreta. Inovação não é ficar criando produto novo. Uma carreta que apodrece, ela é no máximo uma invenção. Mas entre invenção e inovação, tem um mundo enorme, porque a inovação é quando aquele teu produto emite a primeira nota fiscal. O dia que você vender a primeira unidade daquilo, tá bom, agora tem uma inovação, o mercado quis aquilo. Uma carreta que é desintegrada, de tenta tomar chuva e sol, desculpa, não tem inovação nenhuma naquilo. E aí chegou um problema, né? Finalmente eu estava com toda a estrutura pronta, porque a essa altura eu não queria mais vender pão. E quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ficar comprando de fornecedor. A meu sócio e eu, a gente teve a brilhante ideia de fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. Fazer o pão. E a essa altura eu tinha quebrado, primeira vez, porque tinha acabado todo o meu dinheiro. E na segunda vez eu peguei empréstimo, 200 mil de empréstimo, comprei máquina de pão, comprei forno, comprei um monte de geladeira, porque eu ia fazer os produtos. Porque com pão eu não precisava administrar estoque. Porque ia ter pão. Pão o cara vai lá e faz. Mas o máximo que demora é 5 minutos de forno, né? Agora, se eu comecei a vender mortadela, presunto, queijo, leite, guaraná, eu tenho que começar a controlar o estoque das padarias. E começou a ficar muito difícil controlar o estoque da plataforma. E eu achei mais fácil fazer tudo que eu nunca tinha feito. O que aconteceu? Máquinas compradas, pessoas contratadas, aluguel pronto e cadê o site que ia vender as coisas? Não ficou pronto. E eu tive que tomar uma decisão. Fechar a empresa ou continuar com um produto que não era o que eu queria ter começado. E essa foi a minha segunda oportunidade. A hora que eu estava ficando sem dinheiro, que é um segundo motivo pelo qual as empresas quebram, acabou meu fluxo de caixa, não estava entrando dinheiro, estava só saindo. O meu segundo erro foi o seguinte: quebrei, cara, sai dessa. Vai tentar outra coisa depois, vai embora, para com isso, acabou o dinheiro. Não. Peguei empréstimo e falei, vou montar uma padaria mesmo. E aí, olha só, era a hora de optar. O caminho mais difícil é dizer que você errou, é dizer que não deu certo, que você falhou. E bora aprender com isso e bora tentar de novo depois. O caminho mais fácil é investir na ideia errada. E foi o caminho que eu tentei. Fui fazer pão. Fazer pão. Para vender para quem se não tinha site? Nem precisa de site. Joga fora tudo aquilo porque não prestou para nada. Vamos vender para carrocinha de cachorro quente. Tem demanda em Brasília. Brasília tem uma cultura muito forte de cachorro quente e hambúrguer. E aí a gente foi montar uma empresa para fazer pão de cachorro quente e hambúrguer e atender as carrocinhas. E nisso, eu acabei de pegar uma ideia que era um iFood da época, uma coisa totalmente nova, que tinha um puta potencial de dar certo, e ia me colocar num oceano azul, onde não tinha ninguém fazendo isso, e eu tinha a possibilidade de testar a hipótese, ser o primeiro, e com isso pular o abismo logo e começar a fazer coisas que fazem sentido, talvez até mesmo criar um iFood, quem sabe, não sei, nunca vou saber. E quando eu fui começar a fazer pão de cachorro quente e hambúrguer, eu saí da minha estratégia Oceano Azul e fui competir num mar que as pessoas brigam por centavo. No mar, enquanto eu estava com uma empresa montada, com pessoas registradas, pagando todos os meus impostos, eu concorria com gente que trabalhava em casa, com um fogão no meio da sala, com mãe, pai, papagaio, periquito, sabiá, todo mundo fazendo pão, sem registrar aquelas pessoas, sem recolher imposto, na sala. Gente, e não estou exagerando. Eu não posso falar o nome por questões éticas, é óbvio, mas eu já fui em empresas na época para comprar equipamento de empresa que não aguentou e quebrou, que a pessoa fazia o pão na terra. Meu sócio lembra disso. Se o Rodrigo tivesse aqui, ele ia lembrar disso também. A gente foi comprar, o cara fazia o pão na terra. O forno ficava na terra batida. Batia um vento, aquela terra ia para o meio da farinha. Era esse pessoal que concorria comigo. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou brigar por centavo. O terceiro erro foi o seguinte: já que eu estou brigando por centavo, eu tinha que entender a necessidade do meu cliente. E a necessidade do meu cliente era a seguinte: eu preciso receber o pão na hora, Gino. E olha que coisa, minha empresa chamava Pão na Hora. Quando eu fui conversar com os clientes, eles me disseram: olha, o nosso problema é o seguinte, o cliente da carrocinha de cachorro-quente que compra... Quem era meu cliente? Lojas de frios, supermercados, pessoas que vendiam para o dono da carrocinha. E entrevistando essas pessoas, eles disseram o seguinte: Gino, olha, o nosso problema é ninguém entrega o pão na hora certa. E o cliente da carrocinha, ele compra tudo no mesmo lugar. Então, o que acontece? Ele vem comprar o pão, ele também compra a salsicha, compra o molho, compra tudo. Se ele chegar aqui e tiver tudo e não tiver o pão,
ele não compra nada, ele vai buscar um lugar onde tenha tudo. Então, o pão não dava lucro para a empresa, para a loja, para o supermercado. Mas era algo que, se não tivesse lá, ele não vendia as coisas que davam lucro, entende? Então, o requisito ficou muito claro. Eu precisava entregar o pão na hora certa, que era no máximo até as 5 da tarde. No máximo. Isso já era para a pessoa estar brava. Ela queria receber o pão de manhã ou no máximo até o comecinho da tarde. Se entregasse até 5 da tarde, já deixava a turma brava. Mas eu estava de novo extasiado pela ideia de fazer uma coisa. E embora o meu cliente tenha dito que o pão que ele queria era o pão que chegasse na hora, eu quis fazer o pão mais gostoso e gourmet do mundo. O meu pão de cachorro-quente era o único pão de Brasília que na massa tinha leite em pó. Agora me digam, pelo amor de Deus, quando você compra um cachorro-quente e tem lá 2 salsichas, molho, purê de batata, batata palha, bacon, maionese, pimenta, tudo que você quer. Qual é a diferença no teu paladar que o gostinho do leite em pó deu para você? Que diferença faz o leite em pó para quem come esse cachorro-quente? Quantas vezes você foi na carrocinha A ou na B? Ah, não, vou na A porque o pão da A tem leite em pó. E, gente, o leite em pó representava quase 30% do preço do meu pão. Num mundo que brigava por centavos, você quer saber a verdade mesmo? Dói falar isso agora. Agora não dói mais, mas na hora doía. Você sabe qual que é a função do pão de cachorro-quente para esse tipo de cliente da carrocinha? É não deixar os ingredientes caírem. É isso. O pão tá lá para a parte gostosa não cair no chão. Se desse para comer papel, aquelas pessoas prefeririam, porque o objetivo era só não deixar o que vale mesmo, que é o recheio, cair no chão. Se o pão só não atrapalhar o gosto do recheio, ele já fez boa parte do trabalho dele. Mas eu queria o pão gourmet. Pior do que isso, eu queria vender o pão gourmet para o público que não se preocupava com isso. E sabe uma coisa? Isso é sorte. Não repitam isso que eu fiz em casa. Não repitam isso que eu fiz em casa. Porque deu certo, por sorte. Nós chegamos a ter 48 empregados, chegamos a ter um faturamento de 80 mil reais em alguns meses, e houve meses que nós chegamos a fazer 500 mil de pães em pico. Mesmo assim, a empresa foi para frente. Até que chegou um ponto que eu olhei para a empresa e falei, cara, eu tenho como melhorar isso. Eu percebi que se eu inventasse a vontade de inventar de novo, né? Se eu inventasse uma máquina que embalasse o pão, porque a maior parte do tempo não é fazendo o pão, é embalando. Sabe carrocinha de cachorro-quente? Você lembra como é que é o pão? Ele vem num saquinho branco, que é aquele que você segura, e vem numa embalagem com 5 pães, naquele saquinho branco, e o pão já vem cortado, porque o cara da carrocinha não tem tempo para cortar o pão, é produção ali. Se ele for ficar cortando pão, ele perde venda. Então, o meu pão tinha que ser cortado, embalado numa embalagem branca, colocado em 5 pães numa outra embalagem maior, etiquetado com a validade e entregue. Fazer o pão era rápido, mas o processo de embalar 500 mil de pães no mês, putz, é muito grande. Então, meu Deus, dava às vezes 20 mil pães num dia. É muita coisa. E o pão é embalado individualmente. E era pessoas que faziam isso. Então, quer dizer, não tinha escala. Chegou num ponto que eu não conseguia crescer a produção para 1 milhão de pães, por exemplo. Não tinha mais escala. Não cabia mais gente. A essa altura, eu estava num prédio de 440 metros quadrados que tinha até elevador para poder levar pão de um lugar para outro. Tinha um caminhão e uma Kombi. Os dois faziam entrega e eu ainda fazia entrega com o meu carro. De tanto pão que a gente vendia. Aí o que acontece? Eu esqueci um outro problema sério. Que dono de empresa não é uma posição hierárquica. Dono de empresa é um papel. E se você não está fazendo o papel de dono da tua empresa, alguém vai fazer por você. Isso não quer dizer que você manda nas pessoas. Dono é um papel mesmo. Seja a sua empresa hierárquica ou horizontal, o dono é uma empresa. E eu, enquanto dono, tinha que estar olhando para fora. Porque nenhuma empresa mais trabalha localmente. Até uma fábricazinha de pães em Sobradinho está globalizada ou sofre pelos efeitos da globalização. O que eu fiz? O meu erro fatal, né? Peguei todo o meu capital de giro, peguei todo o crédito que eu tinha, fomos inventar junto com o cara uma máquina de embalar pão, inventamos a máquina, peguei a grana, fui lá e comprei a máquina e empenhei o resto do dinheiro
porque se essa máquina viesse, ninguém me pegava mais. Ninguém segurava. Ia ser a primeira máquina de embalagem de pão desse jeito. E aí, a minha escala, eu pegava aquelas 48 pessoas, colocava para produzir, e aí ia vender pão para o Brasil inteiro. E quando eu cheguei, fui para São Paulo, dei o sinal da máquina. Quando eu voltei, a gente tinha investido tudo em máquina, em expansão da padaria, tudo. Tá? Pegamos todo o nosso capital de giro e investimos em maquinário. Quando eu voltei, no aeroporto, toco o telefone e era um dos fornecedores de pão meu. E esse cara vira para mim e fala o seguinte: Gino, você tá vendo o jornal? Eu falei, cara, não tô vendo o jornal, não. Eu falei, por quê? O que tá acontecendo no jornal? Ele falou, cara, você não tá olhando o que tá acontecendo no mundo com relação a trigo? Eu falei, não. Sabe por que não, pessoal? Sabe onde é que você encontrava o dono da padaria, o Gino? O Gino estava na produção, fazendo pão com os padeiros. Era ali que eu gostava de ficar. E é o equivalente de você ir num cruzeiro, tá lá no cruzeiro passeando com um navio, e aí você vai num restaurante, pede uma sopa ali para tomar, e quem vem te atender tá com cap. Aí fala, rapaz, esse cap por acaso não é igualzinho o cap do capitão? Aí o cara te fala, sim, eu sou o capitão. Você fala, seu capitão? Só por curiosidade, se é você que está aqui servindo a sopa, quem é que está pilotando isso? Quem é que está comandando esse barco aqui, esse navio? Aí o cara fala, não, pode ficar tranquilo, isso vai bem sozinho. Não é que o papel do capitão é maior ou menor do que o papel da pessoa que está lá tirando pedido. São papéis diferentes. E se essas pessoas não estiverem fazendo esses papéis, a sua empresa tem problema. E quando tem um dono olhando para a produção e não está olhando para fora, coisas como essa acontecem. Vocês vão lembrar disso. Em 2010, teve um problema sério, teve uma quebra de safra na Rússia. E o Brasil precisou exportar toda a produção de trigo. E esse cara virou para mim no telefone e falou, Gino, a gente vai exportar toda a nossa produção para a Rússia. Eu falei, tudo bem, qual o problema? A gente vai importar da Argentina. Eu falei, daí? Eu falei, daí que seu saco de trigo, que custa 36, vai para 120. O que não seria nenhum problema se eu não tivesse contrato de preço fixo com os meus clientes. Eu não podia aumentar os preços dos pães mais do que 10%, senão eles paravam de comprar comigo. E aí, a hora que eu falei para ele, ele falou, cara, você tem que comprar trigo de mim agora. Eu falei, cara, eu tô sem dinheiro, eu coloquei todo o dinheiro nas máquinas. Eu falei, me vende parcelado, me vende por cheque predatado. Ele falou, cara, eu não posso te vender por cheque. Eu quase não tenho mais farinha para entregar. Todo mundo está comprando. Como é que eu vou vender para você predatado se eu tenho um monte de gente que me paga à vista? Eu não tenho autorização. A diretoria não me autoriza a fazer isso. E a frase que ele me falou na sequência, eu ainda estava no avião quando eu estava conversando com ele, no momento do desembarque, me marcou para sempre. Eu nunca vou esquecer essa frase. Nessa hora ele virou para mim e falou o seguinte: Gino, você vai quebrar. E nessa hora eu perdi uma grande oportunidade. Eu perdi a chance de vender a empresa. Porque nessa hora ela ainda valia alguma coisa. Eu tinha algumas semanas de farinha estocada. Eu falei, não vou quebrar não, eu vou dar um jeito. O jeito que eu dei foi o seguinte: primeiro mês, 70 mil reais de prejuízo. Segundo mês, 50 mil reais de prejuízo. Terceiro mês, 50 mil reais de prejuízo na cabeça. E eu já tinha pego consignado na caixa, tinha pego empréstimo na FUNCEF para pagar os empregados, tinha pego CDC, já crédito direto de 5,5% ao mês. Desesperado, né? No terceiro mês, essa altura eu já estava com pneumonia, porque é isso que acontece, nessa hora começa a misturar a tua vida pessoal com tudo, não tem mais. É avalanche, é assim, as coisas estão caindo, você vai para casa, cai tudo. Assim. Essa altura, com pneumonia, já. Eu nem levantava mais da cama nessa altura. Eu lembro que eu ia dormir 5 da manhã, meio-dia eu estava dormindo ainda. Eu não queria sair de casa, de medo do que eu ia encontrar na padaria. E aí, nessa hora, como você não está preparado para esse tamanho de encrenca, aparecem as pessoas para comprar tua alma, né? E essa pessoa foi alguém que trabalhava comigo ali, era um vendedor de farinha,
E ele comia na minha casa, essa pessoa. Ela ia todos os dias na minha casa, vendia farinha, sentava na mesa para tomar café da manhã comigo, tudo. E esse cara chegou pra gente e falou o seguinte: pô, seu problema é trigo, né? Você não consegue mais comprar trigo, né? Eu falei, não consigo, a gente quebrou. Eu tinha quebrado, né? E ele falou, eu tenho trigo, porque ele era um dos vendedores de farinha. Ele falou, eu tenho trigo. Você não quer me vender a empresa? Eu compro a empresa de você. E aí eu vendi a empresa. E na hora de fazer o contrato, esse cara tirou um monte de cláusulas do contrato. E não é que ele tirou, a culpa não foi dele. A gente deixou tirar. Eu sabia que estava tudo errado. Mas eu queria me livrar daquilo logo, porque aquilo estava me matando. Então eu assinei esse contrato sem pensar, sabe? E aí foram 15 cheques, ou 12 cheques, eu não me lembro ao certo, acho que foram 12 cheques. E o primeiro para 90 dias, eu vendi uma casa, paguei todas as dívidas da padaria, tudo. A minha casa, minha única casa em São Paulo que eu tinha na época. Vendi aquilo, paguei tudo. Falei, cara, entra na padaria, já começa a trabalhar lá, e eu deposito o primeiro cheque em 90 dias. Em 90 dias eu fiquei longe da padaria, porque já não me pertencia mais aquilo, e eu estava me recuperando, física e emocionalmente, tudo aquilo. Passaram 90 dias, e quando eu apresentei o cheque, ele voltou. Liguei para ele e falei, cara, a gente conversava todos os dias, né? Eu sabia que esse cheque ia voltar, só não queria acreditar nisso. Aí, falei, cara, voltou o cheque. Ele falou, não, segura mais 10, 15 dias aí, pode apresentar que vai dar certo. 10, 15 dias, esse cara pegou todos os equipamentos, mudou, desapareceu, vendeu tudo, e eu era fiador de todos os equipamentos dele, que eu não tinha trocado isso no contrato. Mais do que isso, lembra aqueles 48 empregados? Eu não desfiz a empresa. Eu passei a empresa por nome do cara. Então, eu continuava responsável pelos 48. Ele deu calote nos caras e eu paguei até dívida trabalhista desses caras. Quando ele vendeu tudo a dívida do banco caiu em cima de mim, com mais todas as outras dívidas dele, e mais os meus empréstimos pessoais, e não entrou um centavo, no dia seguinte que eu fiz a conta, a minha dívida passava de R$1 milhão. No dia seguinte, eu devia R$1 milhão. E eu tinha feito de um jeito tão esquisito que eu tinha me endividado pessoalmente. Não foi a empresa que quebrou, fui eu que quebrei. Na Caixa, a gente pode pegar até 30% de empréstimo. Então, o meu salário, eu peguei 30% de consignação, que debitava na folha de pagamento. Não é que você recebia e depois descontava. Já vinha batido do teu contra-cheque. A gente tem a FUNCEF na Caixa, que também empresta, mais 30%. Então, eu peguei 30% na Caixa do meu salário, aí mais 30% do salário na FUNCEF, quer dizer, 60% do salário estava comprometido, em cima do bruto e não do líquido, então tem 27% de imposto de renda, mais fundo de garantia, mais INSS, enfim, mais convênio médico, que debita. E do que sobrou, eu ainda peguei CDC, na Caixa e no Itaú. Quando descontava tudo, eu recebia 400 e poucos reais por mês na Caixa. O meu aluguel era 2.100. Então, nesse momento, quando eu tomei esse último golpe, que foi o golpe do cara, que realmente me roubou tudo que eu tinha, nem me deu a oportunidade de vender as máquinas e, sei lá, fazer alguma coisa com isso, aí foi o momento do luto. Foi quando eu acordei e vi que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar comida, e não tinha a menor perspectiva de ter esse dinheiro também, porque estava totalmente consignado na Caixa por 12 anos, na FUNCEF também, por 10 anos, acho que na FUNCEF, alguma coisa assim. E aí, eu precisei parar e repensar a minha vida. Depois disso, eu tive que empreender, mesmo sem querer empreender. Então, aí foram 2 empregos, mais 2 empresas, mais um monte de mudanças, até que finalmente eu conseguisse restabilizar a minha parte financeira, que até hoje ela é bagunçada por conta disso. Hoje eu entro o mês devendo 11 mil, até hoje, porque é mais ou menos 8 mil de empréstimos que eu tenho, e agora convênio médico da minha mãe, porque eu peguei licença da Caixa e tenho que pagar convênio médico, então eu começo o mês devendo 11 mil. Isso pelos próximos 5 anos, que é o que sobrou da dívida que eu tenho a pagar. Então,
Eu vou parar, claro que eu não vou contar agora a parte de sucesso, porque o foco é parar no aprendizado, mas a gente pode ter que a gente tem algum momento para falar do que deu certo, e aí eu posso mostrar para vocês como tudo que eu fiz depois em outra empresa, diferente, deu certo e me deu folga para poder recuperar uma parte do que eu destruí. A grande questão aqui é a falha, né? O fracasso. Ele é importante, só que eu poderia ter aprendido gastando muito menos. Eu errei erros muito básicos, né? Então, como não errar os erros básicos? O deu ruim é um desses pontos. Se eu tivesse aqui agora, junto com essas montes, dezenas de pessoas que estão aqui nos assistindo no YouTube, antes, eu teria conhecido coisas que outras pessoas erraram e eu não teria errado erros primários. Eu errei bons erros também, mas os erros que me quebraram foram os erros primários. Que se eu tivesse estudado, se eu tivesse conversado com outros empreendedores, se eu tivesse frequentado meetups como esse, eu não teria errado esses erros. Certamente teria quebrado. Não tinha experiência para poder avançar com uma empresa daquele tamanho. Mas teria quebrado por erros mais novos e quebrado em um ambiente seguro para falhas. Um segundo ambiente no qual esse problema não comprometesse a vida da pessoa. A grande reflexão que fica aqui é como criar um ambiente seguro para que você possa fracassar sem que o fracasso da empresa represente a sua falência pessoal. E por isso, esse ambiente é tão importante. O ambiente do Impact Hub, o ambiente das incubadoras, o ambiente das startups, é um ambiente seguro para você falhar. Essa história, Fê? Gino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, na verdade. Reiniciar os processos, né? No caso, você teve que começar, né? Recomeçar, não costuma ser fácil, né? Então, me diz uma coisa, como manter o foco e a motivação empreendedora após cometer esses erros, né? Porque, como a gente estava falando, as pessoas têm a ideia de que erros são completamente negativos, no entanto, eles são positivos, Claro né? que E eles são. fazem parte. Então, assim, como é que mantém, assim, da sua experiência pessoal, né? Assim, como que mantém o foco após cometer esses erros? Legal. Tem duas coisas aí, Fê. Obrigado pela pergunta. Por nada. Excelente pergunta. Primeiro, assim, no primeiro passo, eu dizer para vocês que eu continuei empreendendo, eu criei mais duas empresas, que foi Plantas Carnívoras, cultivar plantas carnívoras, depois eu conto para vocês como é que eu cheguei ali, e vender chinelo personalizado, que foi o Candandas, chinelo, caneca, artigos personalizados. Se eu disser para vocês que foi por vontade de empreender, é mentira. Eu não queria nem saber de empreender mais. Primeiro porque eu achei que eu não fosse capaz. Só que o dinheiro que chegava no fim do mês, trabalhando na caixa e trabalhando na outra empresa, não dava para pagar as contas. E não tinha mais hora no dia para poder trabalhar na terceira empresa. Trabalhava 14 horas por dia. Sobrava só o tempo de dormir e, sei lá, interagir com a minha família um pouquinho. Então eu precisei empreender sem querer. Então eu estava num ambiente ferido e empreendendo porque eu precisava empreender. E ao fazer isso, não cometendo os mesmos erros, eu fui de novo obtendo confiança naquilo, ganhando confiança. E ao ganhar confiança, alçando voos mais altos. E aí sim, entendendo que, dá para empreender. E a segunda coisa, me lembra muito aquele filme do Rock, que o Rock, o Stallone, acho que ele se descobriu como ator naquele filme, porque é o filminho bom, né? O filminho que traz uns ensinamentos. Se eu não me engano, é no Rock 2, sei lá. Acho que é depois que ele ganha. Acho que é no Rock 3, é o 3, que toma aquela surra daquele cara. E todos ele toma, né? Mas no terceiro ele tem uma desconversa com a esposa, que a esposa não queria que ele lutasse mais. E aí ele fala o seguinte: lutadores lutam. E não adianta me afastar do ringue, porque eu nasci para lutar. Eu nasci para fazer isso. Ele falando, né? Não o Gino, ele falando. Eu nasci para lutar. E se você me afasta daquilo que eu nasci para fazer, eu não sou mais eu. Então, não é que há uma motivação em empreender. Não dá para separar o Gino que empreende do outro Gino. Eu sou assim. E se eu não viver em um ambiente em que eu chegue todos os dias em casa e diga: caracas, pensei que não ia dar, hein? Nossa, deu certo. Se eu não chegar todos os dias em casa, olhar para trás e falar: putz, que dia, não sou eu.
Então, eu preciso continuar empreendendo porque isso faz parte daquilo que eu sou. E, isso, embora pareça uma coisa meio bonitinha demais, fofes, sabe? Vamos tirar a parte filosófica da parada, porque assim, eu me aceitei como eu sou, com os erros que eu tenho e com os acertos que eu tenho enquanto empreendedor. Cara, eu sou isso, e eu tenho que me aceitar assim. Enquanto eu não me aceitar, eu vou continuar querendo ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou. Então, putz, eu gosto de empreender, só que eu não sei empreender. Ponto. Então, ótimo. Então, agora eu vou aprender a empreender. Essa foi a segunda etapa. Ah, muito legal. A Daisy, né, que é fundadora do Impact Hub aqui de Brasília, ela bate muito nessa tecla de que é importante ressignificar os erros durante a trajetória e tudo mais. E eu queria, assim, a sua visão um pouco pessoal de por que é tão importante ressignificar esses erros ao longo da trajetória. Eu sei que você falou, assim, que você é isso, né? Você já se aceitou nesse ponto. Mas se você fosse falar isso para empreendedores iniciantes ou alguém que ainda está criando coragem para empreender, por que é tão importante ressignificar esses erros ao longo da trajetória, entendeu? Legal, muito bom, Fê. É importante separar erros de falhas. Uhum. Isso é importante. Esse é o ponto o conselho que eu dou para quem começa. Falhas são decorrentes de experimentos. E experimentos acontecem em ambientes seguros. Não é um ambiente que, se você errar, você perde tudo, né, e quebra a tua vida financeira. Quais são os experimentos, as validações que você tem que fazer no teu negócio? E como você vai criar um ambiente para experimentar isso e, se der errado, você não se machuque o suficiente para parar e que, se der certo, você ganhe aprendizado e, se der errado, você ganhe aprendizado. O ambiente da experimentação, você busca aprendizado. Então, você tem que criar um ambiente que você não se destrua com o erro. O erro, desculpa, com a falha. O erro é quando há uma melhor prática ou quando há uma boa prática e você não fez essa boa prática ou melhor prática por negligência, imprudência ou imperícia. Pegar todo o capital de giro e enfiar dentro de uma empresa e fazendo máquina, desculpa, isso não é uma falha experimental. Isso é um erro primário de uma pessoa que não conhece o mínimo sobre fluxo de caixa e empreendedorismo. É isso. Dói falar isso? Hoje não mais. Mas isso não foi uma falha decorrente de uma tentativa de criar uma coisa nova. Isso foi, com perdão na palavra, uma irresponsabilidade de alguém que não teve o menor cuidado com a sua própria finança. Então, não é sair errando, é escolher quais são os experimentos e as falhas. Então, ressignificar o erro é também entender quais foram os seus erros derivados de irresponsabilidades como a minha, e não cometê-los mais, porque eles não são bons, e quais são as falhas que acontecem em ambiente controlado, e saber que se falhou, tudo bem, ali é o lugar para isso acontecer. O que você aprendeu com isso agora? O que você vai fazer diferente com isso agora? Como você vai fazer melhor na próxima vez? E uma coisa não pode misturar com a outra. Uhum. Uma das coisas mais interessantes que eu escutei você falar foi da frase que te marcou, né? Que ele falou: olha, Gino, você vai quebrar, né? Na hora que você falou assim, eu até arrepiei. Dentro de um contexto onde você se vê investindo, onde você vê gastando seu tempo, sua energia, às vezes deixando de lado sua família, amigos e tudo mais, quando você se depara com uma frase dessa, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, que nem você falou ali, né? Foi um dos seus erros, né? Seria interessante você ter se apropriado daquele erro naquele momento para traçar uma nova estratégia. Então, como é que você... É uma linha tênue, né? Sinuosa entre insistir, né? Assim, continuar ali, e assim, ter um orgulho de tentar continuar, e entre refazer uma nova estratégia. Como é que você assim, para esse pessoal que está assistindo, né, e tudo mais, como é que você diria para as pessoas encararem esse momento, que geralmente é um momento de travessia, né? Ali quando você está empreendendo, que você vê. Como é que você diria para as pessoas encararem esse momento assim? Eu vou falar por mim, né? Não sei se é legítimo falar algo que vai servir para todos, mas para mim, o que me fez errar nesse momento? O motivo que me levou até ali. Uhum. O que me fez não vender a empresa naquele momento, ou fechar as portas e falar, opa, game over, não deu certo, puxa da tomada e desliga isso, porque vai estourar. O motivo que me fez sair da caixa, lembra qual foi? Eu tretei com meu chefe e eu queria provar para todo mundo que eu era capaz de fazer uma coisa sozinho e dar certo. Isso se chama egoísmo ou egocentrismo.
coisas diferentes, mas acho que eu tinha um pouco dos dois. O meu empreendedorismo, o que me motivava naquele momento era a vingança. E esse é um sentimento muito forte. Só que ele não tem a nobreza necessária para fazer o empreendimento dar certo. E você quer saber da verdade? Um empreendimento como o meu não merecia dar certo por vingança. Então, nessa hora, a vingança ela faz você continuar porque você não quer provar para os outros que que eles estavam certos sobre você. É a tua preocupação, é a minha preocupação em de mostrar para os outros que eles estavam errados. É a minha preocupação em mostrar para os outros que eu não podia falhar. Eu não sou a pessoa que falha. E esse me lembra muito do Sméagol, né, do Senhor dos Anéis. É morrer agarrado ao anel. E não é nobre o suficiente para vencer. Um empreendimento tem que começar por um motivo forte e nobre, senão ele não merece continuar. E esse motivo tem que ser muito maior do que encher o bolso do empreendedor. O dinheiro faz parte, e ele é importante, e ele é necessário, e você merece, e é teu. Mas se o fim de uma empresa for simplesmente encher o bolso de quem criou ela, uma empresa dessa não está contribuindo nada para o mundo melhor. E a minha empresa, até aquele momento, era uma empresa com o fim de provar para os outros que eu era capaz de fazer um projeto e dar certo. Então, por isso, eu morri agarrado nele. Por isso, eu afundei agarrado na minha empresa. Porque eu não queria largar aquele osso. Da segunda e da terceira vez foi diferente. Eu tinha propósitos que, de fato, eram fortes o suficiente para me mover. E eu penso que é muito importante para uma empresa que começa saber qual é o impacto que você quer causar nesse planeta. Por que a tua empresa tem que existir? Por que a tua empresa merece existir? E é tão gostoso falar isso para o Impact Hub. É gostoso estar aqui com vocês hoje. Porque vocês estão aí para fazer um mundo melhor. Uma empresa que começa com vocês, começa com um propósito que vai muito além de uma vingança pessoal para provar para os outros que você sabe fazer uma coisa ou outra. Começa para poder fazer desse mundo um mundo melhor. E se uma empresa nasce com qualquer coisa diferente disso, eu não sei se ela merece continuar, de fato, viva. Uau! Sei que a gente está com um tempinho um pouco apertado, então eu queria agradecer imensamente por você estar aqui com a gente hoje, mesmo com essa chuva de granizo que deu, com todas essas dificuldades, coisas que acontecem mesmo. Queria pedir para o pessoal também seguir as nossas redes sociais do Impact Hub, nós temos Instagram, temos no Facebook, bem como seguir as suas também, né? A maioria já deve seguir, mas eu queria agradecer de verdade, pedir desculpa também pelo pessoal, pelo atraso, né? Mas também agradecer pela paciência e também pela companhia que estão aqui com a gente. E foi muito gostoso dividir esse momento com você. Obrigado, Fê. Assim, estou agradecendo em nome de todo o nosso time. Eu sei que a gente trabalhou bastante para esse evento acontecer hoje, para esse webinar acontecer, a gente teve muito cuidado, e eu tenho certeza que ouvir os seus erros, suas falhas, nossa, eu gostei muito dessa definição, assim, dessa diferença, eu acho que eu nunca tinha parado para reparar. Ouvir um pouquinho sobre isso é muito restaurador, de verdade, porque você percebe o mundo de uma outra maneira, né? Então, isso é muito importante, né? Você dá um novo olhar para aquilo. E eu acredito fielmente que às vezes, para algo dar certo, muitas coisas precisam dar errado ao longo do caminho, né? Às vezes não, constantemente isso faz parte do processo, não só de crescimento pessoal, como de uma empresa, como de qualquer outro desenvolvimento. Então, é muito gostoso estar aqui com uma pessoa que é tão carismática que nem você, conversando com todo mundo, jogando isso que às vezes é tão pessoal, tão íntimo, né? A gente fala dos nossos erros, é uma coisa tão complicada, então, assim, quero agradecer de verdade por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, conversando, né? Colocando esses erros para jogo aí. Obrigada de verdade, viu? Fê, mega obrigado. Cada vez que eu falo sobre isso, eu escuto sobre isso, então eu falo também para mim. E cada vez que eu escuto sobre isso, eu reflito sobre isso novamente e eu melhoro enquanto pessoa, enquanto empresário, enquanto empreendedor. Obrigado a vocês pela paciência, por você não ter desistido de mim. A hora que você viu que o negócio não ia dar certo, tá aqui ainda, vamos dar certo, vai funcionar. Obrigado por isso. E isso reflete muito sobre o Impact Hub, não desistir dos outros, não desistir do planeta, não desistir da sociedade. Obrigado por vocês continuarem fazendo isso, continuem fazendo assim também. Obrigado a cada um e cada uma de vocês que estão aí assistindo. E obrigado às pessoas que estão permitindo que vocês estejam aqui, porque hoje, nessa chuva, 8h45, às vezes família, compromissos, coisas que vocês tinham que estar fazendo, e estão aqui, e certamente tem outras pessoas que estão fazendo algo a mais para que vocês possam estar aqui.
Espero que de alguma forma isso tenha ajudado ou ajude vocês em algum momento. E naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder contribuir, de verdade, contem comigo, se conectem comigo. Meu telefone 99241-1972. Marca aí, manda um zap. Vou colocar aqui meus contatos no YouTube. Fiquem à vontade, vem procurar. E o que eu puder ajudá-los, acreditem, farei com muita felicidade e será um prazer. E obrigado, Fê, obrigado por tudo. Que a gente que agradece. Importante também só deixar claro que isso vai ficar disponível, né, no YouTube do Impact Hub também, no seu, né, eu acredito também. Legal. Então, é um material muito rico, né, e que vai ficar disponível para quem precisar. Então, muito obrigada novamente por essa transmissão, foi incrível estar aqui com todos vocês. Obrigado, Fê. Até uma próxima. Beijo, pessoal. Uma ótima noite para vocês e um ótimo final de semana. Fê, obrigado. Um beijo em todos aí. Por nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.